Então vamos falar sobre o pedal da bicicleta? Você quer que eu comece por onde? Pelo pedal ou como eu cheguei no pedal da bicicleta? É uma história que eu vivi e que é a primeira vez que eu estou contando essa história assim, né, online. Alguns alunos meus conhecem essa história, não muitos. Mas eu dediquei esse nosso Itigo, esse nosso encontro, né, em plena sexta-feira, às 17h14. 17h14 é o horário do fogo. E o horário do fogo é o horário do conflito. Isso significa que um Tátiva, o que é um Tátiva, né? Tátiva é a frequência do universo. Só que a frequência do universo muda a cada, acho que 24 minutos, ela muda a frequência. E leva 2 horas para fazer as 5 frequências dos 5 elementos, né? Que é terra, água, fogo, ar. E nós estamos no horário do fogo. Iniciamos o nosso Itigo, Itie, no horário do fogo. Então, significa que se nós tivermos um conflito agora, esse conflito vai tomar proporções faraônicas. Porque tudo que inicia no horário do fogo e que está relacionado a conflito e fogo, toma proporções enormes. Observa que os incêndios, né, que tomaram proporções desastrosas, começaram na hora do fogo. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque agora é a hora do pedal da bicicleta, tá? Então vamos lá. Então, eu tenho esse hábito, né, de pegar a bike e sair voando. O que significa pegar a bike e sair voando? Significa que eu pego a minha bike e vou pedalar. E vou. Eu chamo isso de voo. Por quê? Porque uma vez em cima da bike, eu estou num outro mundo, eu estou flutuando, navegando, voando, sabe? Eu estou indo, é vento passando, as coisas passam, né? As casas, as ruas, e eu fico planeando em cima da minha bike. Eu tenho uma relação muito diferente com a minha bike e o ato de pedalar, né? Eu não pedalo, eu vou. Muito bem. Então, uma noite de domingo de lua cheia, devia ser mais ou menos umas 6 horas da tarde, naquele lusco-fusco, né? Do crepúsculo. Falei, cara, eu tenho que dar uma voada, eu tenho que sair. Peguei a bike e fui. E fiquei planeando. Então eu andei, subi, desci, virei nas ruas onde eu cresci, né? E eu fiquei andando por ali, e cada rua tem uma história, cada rua tem um momento, cada rua tem uma lembrança, uma casa. Ah, aqui morava não sei quem, que. E eu fiquei lá planeando por 2 horas. Aí foi ficando mais escuro, a lua cheia foi ficando maior e mais brilhante, mais visível. A atmosfera estava maravilhosa, não tinha ninguém na rua. Ninguém. Então eu estava aquela atmosfera assim, morna, tranquila, com aquele brilho da lua em tudo. Nossa, estava uma noite maravilhosa. E eu lá andando na bike. E vou, e volto, e viro. Tá. Essa bike é uma GT. Então, quem conhece bike sabe que a GT é a BMW das bikes, né? E eu tava com um quadro novo, eu tava com um quadro de alumínio. Eu tinha acabado de comprar um quadro de alumínio. E era um quadro maravilhoso, eu tava lá, né? GT e tal, todo prateado e não sei o que, tava maravilhoso, né? Como dizem, né? Eu tava cheio de luminosos. Essas coisas nunca me preocuparam. Então eu continuei planeando, né?
E aí, quando bateu 8 horas, eu falei, acho que agora eu vou pra casa, eu vou ver minha mãe, né? Vou comer alguma coisa bem legal, assistir um bom filme. E é isso que eu vou fazer. Muito bem. Então eu pego e vou. Aí quando eu chego a um quarteirão mais ou menos da minha casa, aquele pedaço, cara, aquele pedaço era sinistro. Quando eu falo que o pedaço é sinistro, é porque é sinistro, tá? Era tipo assim, 3 horas da tarde, tiroteio. Eu não vou falar pra você onde era, mas acredita e confia. Fica numa ponte na Bandeirantes, com o Jabaquara, pronto, falei. Mas sem dizer, tá? Fica numa ponte, né, na Avenida Jabaquara, com a Bandeirantes. E lá é um ponto muito legalzinho, sabe? Porque geralmente você tá passando por ali e sempre vem alguém animado, querendo levar o seu dinheiro de lembrança, sabe? E mostra uns brinquedinhos interessantes para te convencer e tal. Tanto que, quando eu voltava para casa da academia, que ficava lá na Domingos de Moraes, perto do Pastorinho, quando eu voltava para casa, tipo 10 horas ou alguma coisa, eu tinha que passar por um... É um tipo de um bosque que tem lá, né? É uma coisa bonita, mas é uma coisa sinistra também, né? De noite aquilo é uma coisa sinistra, porque aquele bosque, né? Ele fica bem ali na ponte e tem uns temperinhos ali, né? Então, precisa ficar esperto para passar por lá. Então eu vou mostrar, esse brinquedinho eu não ia te mostrar, mas já que ele entrou em cena, eu vou mostrar para você, só um minutinho. Eu ia com esse brinquedinho aqui, ó, tá vendo? Olha que brinquedinho bonitinho. Eu vou mexer ele aqui embaixo, tá? E ó, ele vai ficar mais lindo ainda, você tá vendo? Então o que eu fazia? Eu punha ele aqui e descia a manga, muito simples, né? Eu descia a manga da roupa e punha ele aqui, tá? Ó, vou até levantar. Então eu andava assim, tá? Muito legalzinho, né? E eu já descia do ônibus e passava por aquele matinho, né? Já animada, porque chegou perto, cara, eu espeto, entendeu? Bem aqui, assim, né? Eu espeto. Mas eu nunca precisei usar, graças a Deus. Agora, quando o horário não era muito complicado, então eu já andava com ele assim. Qualquer coisa a gente desembanha, né? E ele tem fio dos dois lados, tá vendo? Ele tem fio dos dois lados. Então, se você não ficar esperto, você, numa manobra dessa, você abre a tua mão. É um brinquedinho que eu gosto. Mas ele tá meio desativado há algum tempo. Ou tava, né? Porque agora ele entrou em ação. Muito bem. Então, eu tô voltando com a bike, mas eu não tô voltando com um brinquedinho, tá? Eu tô voltando com a bike e tal, mas como eu sei que o lugar é temperado, então eu cheguei ali, olhei e fiz uma visão panorâmica, assim, do lugar, né? Pra ver se estava tudo certo. Porque se tivesse alguém ou alguma coisa, um vulto, né? Eu já ia mudar, ia abortar a missão e já ia fazer outra coisa. Mas a noite estava maravilhosa e estava tudo silencioso, aquela atmosfera, né, dourada da noite, uma noite morna, sem vento, sabe? Nossa, estava muito legal e não tinha ninguém ali, naquele matinho. Matinho que eu falo assim, são várias árvores, né, vários abacateiros, é uma área relativamente grande. Muito bem. Aí eu vejo que não tem nada, então eu vou fazer o meu voo rasante de chegada, entendeu? Porque é uma descida e vum, e chego na minha casa. Que delícia, né? Não tem ninguém, então eu vou fazer um voo rasante. Na hora que eu desci, que eu embalei, que eu virei, escutei vozes. Falei, vozes? Mas de onde? Não tinha ninguém. De onde vieram essas vozes? Peguei e me olhei para trás. Quando eu olhei para trás, tinha 5 simpáticos de bike. 5 que se materializaram atrás de mim. Onde eles estavam? Quem são? Como apareceram? Eles estavam o quê? A uns 20 metros de mim. Como eles apareceram? São 5 de bike, cara. Possível, mas estavam lá.
Aí eu falei, bom, como a distância sempre foi, né, a melhor defesa, então eu vou acelerar, porque eu tava o quê? Eu tava nem 100 metros da minha casa. Eu vou acelerar. E eu acelerando, mantenho uma distância, e seja lá qual for a intenção dos simpáticos, né, eles vão mudar de ideia. Mudar de ideia o caramba, meu. Na hora que eu acelerei, o cara colou aqui do lado. Pá! Aqui do lado, do meu lado. Que assim, eu olhei, o cara tava aqui. Aquilo me chocou, né? Porque eu falei, nossa, como que ele conseguiu chegar aqui desse lado? Né? Eu olhei e falei, meu, o cara tá do meu lado. E os de trás falavam, derruba ela, derruba ela, derruba ela. E o jogo era me derrubar para pegar a bike. Eu falei, ô, meu amigo, para me derrubar, entendeu? Vai ter que me pegar. Sabe como é que é? Então é isso. E eu tenho que fazer coisas rápidas, né? Acontece que se eu fosse em linha reta, eu chegava na minha casa. Mas não ia dar tempo de chegar na minha casa. Porque se eu parasse, eu estava fazendo um favor para eles, né? E muito bem. Então, eu tive que ser muito rápida na minha ação. Então, o que eu fiz? Tinha uma descida à direita. E eu tinha que resolver aquela questão na descida à direita. Falei, como aquela descida à direita sempre sobe carro, eu vou entrar com tudo. Porque vem um carro, se o cara tá do meu lado, o carro pega ele. Mas não deu certo porque não vinha vindo carro nenhum. Mas em contrapartida, tinha um vizinho meu que é delegado e ele estava saindo. Porque ele tinha ido visitar a mãe e ele estava saindo, estava com a mãe, estava com todo mundo na porta em volta do carro. E aí o que foi que eu fiz? Isso é importante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se eu peço socorro ou eu grito, o que acontece numa hora dessa? Meu, todo mundo desaparece. Porque quando você mais precisa, quando você pede, as pessoas fecham, negam e te ignoram. Então, o jogo, você quer ser ignorado, quer ser abandonado, mostra que você precisa, cara. Mostra que você precisa. As pessoas estão fechadas quando você precisa e pede. Por quê? Porque pedir é mendicância. Né? Se você está com a mão assim, as pessoas estão com a mão assim, mão fechada. O titio Pedro, ele dizia assim, quem está com a mão fechada para dar, está com ela fechada para receber. Né? Mas se a mão está aberta para receber, a mão está fechada para dar ou doar. Então eu tive que ser muito rápida. E o que foi que eu fiz? Eu falei, se eu peço socorro ou grito, vai dar problema. Então o que foi que eu fiz? E você vai entender. Porque na hora, até eu nem tinha entendido muito bem por que eu fui intuída a fazer isso. Mas, cara, no caminho do guerreiro, o samurai aprende que sentiu, saca a espada e corta. Se não tem nada para cortar, ótimo. Né? E se tem, cortou. Porque é melhor você sacar a espada e não ter nada para cortar do que morrer com ela embanhada por receio de se constrangir de ter sacado a espada e não tinha nada nem ninguém. E nenhum motivo, entendeu? Então isso é uma das lições, uma das primeiras lições que você aprende quando você embanha uma espada e carrega ela. Sentiu, corta. Eu senti e fiz, tá? Eu senti que eu tinha que pegar a bicicleta, acelerar, bater na guia e voar com ela. E foi o que eu fiz. Desci, quando ele tenta, vamos recapitular, né? Ele chegou e falou assim, ele estava do meu lado, o cara grita, pega ela, eu vum, virei, fui direto na guia da calçada, atravessando a rua. Quando o pneu bateu na guia, a bicicleta voou. Quando a bicicleta voou, eu voei junto. E aí ficou muito legal. Porque eu caí. Quando eu levei aquele senhor tombo, a família toda que estava saindo e se despedindo, vieram à minha volta. Nossa, o que foi que aconteceu? É isso.
O que foi que aconteceu? E fecharam a minha volta. Quando eles fecharam a minha volta, eles fizeram um cerco de proteção. E os simpáticos passaram pedalando e olhando por cima deles. E eu só olhando, né? Eu só olhando, vendo os caras passarem, né? E eu falei, meu Deus do céu, o problema é meu. Esses caras são os marginais. E agora eu vou envolver uma família num problema meu. Eu fiquei muito preocupada com isso. A minha preocupação maior foi essa, porque deu certo. Quando deu certo é que eu entendi por que eu tinha sido intuída a fazer aquilo. Mas eu também estava jogando, né, eles contra uma família que veio me socorrer. Olha quanta coisa aconteceu naquele momento. Nossa, mas o que aconteceu, né? Você caiu, você está machucada e não sei o quê. E eu tentando ver o meu pulso esquerdo, porque quando a bike bateu e eu voei, eu não pensei que eu tivesse com tanta velocidade e eu fui parar. Eu devia ter feito esse arco, né, do Aikido, do rolamento, enrolado. Mas eu nem pensei nisso, porque eu falei, não, tudo bem, ela caiu, eu vou segurar aqui. Caiu segurar nada, meu, porque quando a mão encostou o chão, o corpo foi. E eu só fiquei pensando no meu pulsinho da mão esquerda, porque foi. Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? E aí, quando acabou, né, o impulso, que eu voltei, eu tava assim, né? Ai, Deus, o que será que aconteceu com o meu pulso e tal? E na hora que eu tô olhando, eu vejo uma mão na bike. Na hora que eu olhei e vi a mão na bike, era um dos caras pegando a bike. Nossa, eu parei ele na voz. Eu dei um tira a mão da bike, né? Não posso falar um tira a mão da bike porque é meio estranho. Mas eu dei um tira a mão da bike pra ele que... E eu continuei olhando a minha mãozinha, né? E o pessoal conversando comigo, perguntando o que tinha acontecido e tal. E aí o simpático veio, tentou pegar de novo a bike. E eu de novo parei ele na voz. E aí ele tentou uma terceira vez. E eu parei ele de novo na voz e falei, cara, eu vou ter que bater nesse cara. Eu não quero brigar. Eu não quero bater nele, mas eu vou ter que bater. Porque ele tá insistindo. Aí o cara ficou nervoso e começou a gritar comigo, entendeu? Começou a falar, você tá pensando que você é o quê? Você pensa que eu não sei o que você fez lá, não sei o quê e tal. E começou a causar. Nisso, chegou o delegado, que era filho, né, da minha vizinha, e falou assim, o que é que tá acontecendo aqui? Né? E aí virou pro simpático e falou assim, e você, quem é? Aí eu virei pro delegado e disse assim, olha, eu não sei quem ele é e não faço a menor ideia do que ele está fazendo aqui. Aí o delegado olhou e falou, então, vaza, sai fora. Meu, o cara saiu olhando para trás e gesticulando, né? E eu assim, olhando para ele, né? Olho no olho. E aí a minha vizinha, né, chegou e eu tava lá meio que sentada no chão ainda, e ela, ai, vamos, levanta, levanta, né? Mas o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, é que eles estavam tentando roubar minha bike, né? Tentando roubar a sua bike? Então vai tomar um copinho de água na sua casa, vai tomar um copinho de água na sua casa. E já foi assim, sabe? Me empurrando pra ir. Então você percebe? Se você tá em apuro, se você precisa... Mas se você se machuca ou se sofre um acidente... Olha que interessante essa situação. E aí, para você ter uma ideia, né, do que foi essa minha queda, né, com a bike, para você não achar que foi coisa meio que de pó de arroz, eu tenho o pedal da bike até hoje e eu vou mostrar para você como ele ficou. Porque enquanto a bike bateu no chão, né, com o pedal, e foi o pedal que segurou ela, quem tocou o chão foi minha mãozinha esquerda, e quem me segurou foi minha mãozinha esquerda com força no meu punho. Então, olha como ficou o pedal da bike.
Tá vendo? Isso é ferro duro, cara. É muito duro isso. É um ferro, nem mexe. Mas o pedal ficou assim. Né? Ó. Que legal, né? Então, o pedal ficou assim. Mas o meu pulso não fez nada. Olha que legal. Então, se você tem alguma dúvida quanto aos meus treinamentos, e eu não estava tão treinada quanto eu tô hoje, tá? Não estava mesmo, porque hoje eu tô bem mais treinada. Mas se você tem alguma dúvida quanto ao que você passa a ter e ser com os treinamentos, né, da minha linhagem, então tá aí uma evidência, né? Porque eu tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos eu tinha. E esse foi o meu momento com a bike, uma linda noite de lua cheia, tá? Ah, tem alguém me dando bom dia e aqui é boa noite, então eu fico imaginando onde será que ele está. É o Roberto. Olá, Roberto, tudo bem? Então tá. Então, Matanê. Matanê. Voltaremos a nos ver.